E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Julinho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje a saga do Batman 53 e 54, finalizando aí pessoal a queda do morcego. Provavelmente vai ter só mais um vídeo aqui trazendo as edições 19 e 20 para poder finalizar de vez. Aqui a gente já vai finalizar o confronto aí do Batman com o Jim Paul, né, o Bruce com o Jim Paul, os dois Batman. E vamos adentrar já a Filho Pródigo, ao arco Filho Pródigo, que aí já é um terceiro Batman, já passa a ter um terceiro Batman aí, pessoal. Pois é, quem não conhece a queda do morcego, nunca tinha estudado ela nem por vídeos, nem por nada. Quando chega nessa parte aqui, pensa que o Bruce já vai retornar, e aí, na verdade, não, ele tem um terceiro Batman ainda aí nessa história, né, pessoal? É um detalhe bem legal. E bem, pessoal, vamos lá, vamos dar uma conferida. As duas capas são do Mike Manley, né, nessas duas edições aqui, duas capas de O Filho Pródigo. E bem, vamos lá. Ambas as edições com preço de R$ 45,90 e 144 páginas. Porém, pessoal, para as edições de fevereiro, tem uma má notícia aí, já tem aumento já. As edições vão passar a custar R$ 47,90, né? Edições de saga, pelo menos, que foi o que eu olhei. Então, edições que vierem aí a partir de fevereiro já vão estar com esse preço. Aqui está o editorial e o sumário. E aqui os autores. O pessoal aqui tem Climax, né, a história que finaliza esse confronto do Bruce com o Jim Paul, cara. E é uma história legal pra caramba, sabe? Roteiro do Ben O'Neill, desenhos do Barry Kitson. Aqui basicamente já a equipe que daria continuidade às histórias do Azrael no título próprio dele, né? E assim, pessoal, cara, esse final aqui ficou magnífico, né? Até chega a ter um confronto físico inicialmente aqui. Eu vou entrar em alguns spoilers aqui nessa história, pessoal, porque ela é muito massa, cara. Chega a ter um confronto físico aqui no início, até mais pra frente também. Mas o Bruce ele sabe que não dá para simplesmente só derrotar fisicamente o Jim Paul, né? Mesmo que ele conseguisse ali, cara, ainda isso aí não seria o suficiente para, sei lá, fazer ele talvez de agir da forma que ele tá agindo. Precisava de algo a mais ali, sabe, cara? E a ideia do Bruce, cara, ficou legal pra caramba. Ele acaba entrando na caverna pelo buraco em que ele caiu nela quando ele era criança, né? E os morcegos aterrorizaram ele lá na época. Então ele acaba entrando na caverna por ali. E, cara, basicamente o que ele faz é trazer o Jim Paul pra luz, sabe, cara? Ele vê quem realmente é o Batman ali, sabe? A jogada que o Bruce faz aqui é muito legal, sabe, cara? Gostei bastante mesmo dessa história. Deixa eu adiantar aqui para evitar maiores spoilers aqui do que eu já falei. E aqui tem a história O Triunfo, né? Que é basicamente um epílogo aqui de Night's End, né? Que é o último arco aqui da queda do morcego, basicamente, né? E é uma história do Robin, né? Ele pensando, refletindo aqui sobre algumas coisas que o Bruce falou com ele, né? Falou que eles iam conversar depois e ele estava pensando em fazer algumas mudanças. E o Robin achando que talvez fosse ser demitido. É uma história assim, simples e legal pra caramba, cara.
E aqui uma história que, sinceramente, cara, completamente desnecessária. Tanto que no ônibus também tem, lá no ônibus também é completamente desnecessária, porque já falei nos outros vídeos sobre essa história da mulher gato aqui, né? Eles colocaram a história dela, né? Porque estava interligada realmente ali com a queda do morcego, porém não publicaram a história inicial, né? Que é do próprio arco dela, então não vejo motivo para publicar também a parte final dessa história dela. Se não publicou o início, para que publicar o final? Certo? Então, para mim, é uma história completamente desnecessária, a não ser que tivessem publicando tudo, que a Panini estivesse publicando todas as histórias da Mulher Gato, né? Aí, para mim, faria mais sentido, né? Todas as histórias do Robin, né? Que, igual, por exemplo, se publicar uma história do Robin aqui agora que não tem nada a ver com a queda do morcego, com qualquer arco que esteja sendo publicado aqui do Batman, cara, não faria muito sentido também, né? Por melhor que fosse a história. Sei lá, pra mim, eu acho que seria muito legal se estivesse publicando tudo, cara. Seria realmente magnífico. Aqui tem essa história do Azrael, né? Showcase 94, número 10. E ela é basicamente um prólogo pro título do Azrael, que viria, né? Pouco tempo depois. Roteiro do Alan Grant. E é uma história legal pra caramba, sabe? Ela não foi publicada nas edições do Batman. Eu não tenho essa história aqui da época da W. Ela foi publicada numa edição do Superman, pessoal. Se eu não me engano, Superman Homem de Aço, alguma coisa assim. Não lembro a numeração. Mas é uma história que eu não tenho ela da Abril, né? Mas a Abril não deixou de publicar, só publicou no lugar errado, né? Vai entender. Mas é uma história bem legal e funciona basicamente como um prólogo pro título solo do Azrael, pessoal. E aqui finalmente começa Filho Pródigo. E aí vai um problema muito grande, cara, porque a Panini, né? Tanto a Panini quanto a DC no ônibus também vacilaram demais em não publicar, cara, a história que saiu. Cara, ela saiu numa edição número zero. Porque nessa época aqui teve uns especiais de número zero dos títulos do Batman. Na verdade, dos títulos da DC. Teve essas edições número zero. Literalmente, eu acho que literalmente todos os títulos da DC tiveram essas edições número zero. E na do Robin número zero, tinha esse, como se fosse um prólogo aqui pro Filho Pródigo, que mostrava, né, a treta o ranço que o Duas Caras tem do Robin. Literalmente. Ele conta uma história lá em que o Batman tinha sido capturado pelo Duas Caras, junto com outro cara lá, eu não lembro se era um senador, se era um empresário, eu acho que era um político, não estou muito certo aqui agora não. Mas enfim, colocou os dois lá numa situação e deixou o Robin escolher, basicamente, né, o destino dos dois. E o Robin resolveu tentar sair na sorte com Duas Caras, né? Então foi uma jogada muito arriscada dele, cara. E ele tomou uma surra daquelas, né? O Robin, no caso, o Dick Grayson, né? E aí, né, o Batman acabou conseguindo se libertar lá e salvou eles, né? Essa história, ela é até muito bem detalhada no Robin ano 1, do Chuck Dixon. Eu esqueci o desenhista agora, mas teve o Robin ano 1, teve Batgirl ano 1 também do Chuck Dixon, se eu não me engano. Mesma equipe, até o desenhista é o mesmo. O Asa Noturna ano 1, o desenhista é outro, se eu não me engano. Mas segue basicamente aquilo tudo ali. E esse Robin ano 1, né, conta bem detalhada essa história. E ela serve, né, basicamente aqui de pano de fundo para a saga Filho Pródigo, porque o Duas Caras tem imensa participação aqui. E, cara, a DC não publicou no Omnibus e a Panini também não publicou aqui, cara. Mas aí fica aquela questão, né? A Panini vive publicando um monte de coisa que ninguém pediu, né? Poucas edições atrás mesmo publicou uma história da Batgirl, cara, que ninguém pediu. Daquelas edições daquelas histórias de origem, né? Era até um título que a DC tinha antigamente, Origens Secretas lá e tudo mais. E, cara, ele publicou aquela história, ninguém pediu, não precisava, né? Não fez sentido nenhum publicar ela no meio da queda do morcego. Já fez isso várias outras vezes, já fez isso em várias outras sagas, inclusive a saga dos X-Men, tanto que é um dos motivos de eu ter parado de comprar a saga dos X-Men foi esse, né? Que era enrolação demais, publicação aleatória demais na época. E
histórias que realmente fariam sentido serem publicadas, estarem aqui, a Panini não publica, deixa passar batido, cara, sabe? Então é uma pena, sabe? O planejamento da Panini acaba sendo muito ruim nessa época, nessas situações assim, sabe? Acaba perdendo a oportunidade de fazer algo melhor, né, do que a própria DC fez lá nos ônibus, né? Essa era a chance dela fazer melhor. Mas igual, por exemplo, essa história da Mulher Gata aqui, sinceramente, cara, não precisava estar aqui, a gente não tem o início da história, né? Agora, essa edição número 0 do Robin aí, cara, velho, faria total sentido. Tanto que quando a Abril publicou, ela emendou as histórias, ela emendou Robin número 0 com essa história aqui. Ela até pulou essa página, porque no final da história anterior, né, que seria a Robin número 0, já termina com o Dick, né, colocando o capuz e o Bruce basicamente indo embora, né? Que é isso que acontece aqui na saga Filho Pródigo. O Bruce decide pegar mais um tempo aí para repensar as decisões dele, porque ele estava literalmente, né, abandonando a ideia de ser o Batman depois que ele conseguiu se curar e deixar o Jane Paul ser o Batman, né? Porém, ele viu que o Jane Paul tinha aloprado demais e não dava para ser daquele jeito. Mas depois de tirar o Jane Paul de cena, ele quis repensar essas ideias dele. Então, basicamente, agora o Bruce está fora e o Dick Grayson é o Batman. E aqui a gente vê o Crocodilo, né, retornando depois daquele confronto que ele teve com o Bane, cara. Lá atrás, bem lá atrás, ele teve 2 confrontos com o Bane, né? O último foi nessa cena aqui, ó, nos esgotos, né, que o Robin escapou por pouco, ele tinha sido capturado pelo Bane. E acabou que ele escapou por pouco, enquanto isso aí o Bane e o Crocodilo foram água abaixo tentando se matar. E aqui traz esse retorno do Crocodilo, segunda história de Shadow of the Bat número 32. Aqui eles pularam a Shadow of the Bat 31, que a Abril publicou, era uma história do, do Bruce ainda como Batman, antes dele passar o manto pro, pro Dick Grayson. E nessa história, pessoal, eu lembro que ela era uma história meio sobrenatural, mais ou menos, cara. Eu sei que tinha um mordomo lá, né? Basicamente como se estivesse, tipo, perdido ali, cara, num local onde não deveria estar. Então, você dá uma ideia meio de sobrenatural pra história, sabe? Eu vou mostrar ela pra vocês ali quando eu estiver mostrando as histórias da Abril. Mas era basicamente isso. Mas nessa história aqui, a gente vê de volta aí o Scarface. A gente vê como que o Duas Caras consegue escapar da prisão, né, por um erro administrativo ali, ele conseguiu escapar, né? Lógico que ele aproveitou a oportunidade também. É basicamente isso. E aí, Duas Caras de volta à ação, né? E louco, querendo acabar com o Robin. Aqui a arte do Lee Wicks. Essa história aqui é muito boa, cara. História do Caça-Ratos. Para geração atual aí que talvez nunca tenha visto o Caça-Ratos, pessoal, só viu aquela Caça-Ratos lá do filme do James Gunn, né, o Esquadrão Suicida lá, né? Completamente diferente, tá? Saibam disso aí, não tem nada a ver com aquilo. Caça-Ratos não é vítima da sociedade, entendeu? Só para começar. É vilão mesmo. O legal aqui, cara, né, a história realmente é bem da hora, mas o que eu realmente curto muito aqui é ter os desenhos do Lee Wicks aqui, cara. Isso aqui eu achei muito massa, sabe? Na época ele já era um desenhista muito bom, velho. Aqui, Robin, número 11,
dando continuidade aí à saga Filho Pródigo. Camisa do Superman. Cara, as histórias do Robin eram muito legais aqui nessa época, cara. Acompanhando aí as aventuras dele, né? O dia a dia do personagem ali, cara, era muito da hora. Aqui, capítulo 5 da saga Filho Pródigo. Se eu não me engano, são 12 capítulos a saga Filho Pródigo, né? Mais o prólogo, né? Que seria Robin Zero, mas não foi publicado. Acho que dariam 13. O Dick acaba pegando umas malas aí, viu? Acaba tendo que ir até Blackgate, né? Acaba tendo que ir de Asa Delta até lá, tá tendo uma rebelião lá, cara. É uma história legal pra caramba. Inclusive tem uma história que não foi publicada aqui pela Panini também. Também não foi publicada no Omnibus, eu também acho que é um erro muito grande, cara. Desenhada pelo Tim Sale, né? A Abril publicou, o nome da história é Loucos Além das Águas. E ela mostrava os detentos do Arkham, né? Os maníacos ali do Arkham, convivendo com os criminosos, né, de Blackgate. Depois que o Bane destruiu o asilo Arkham, né, eles acabaram colocando esses maníacos lá em Blackgate. Acaba mostrando a convivência entre eles ali, é uma história legal pra caramba. Tem ela naquela edição especial lá do Batman pelo Tim Sale, se eu não me engano, um especial que a Panini publicou. Eu não tenho essa edição que a Panini publicou, mas eu tenho essa história nas edições da Abril. É uma história legal pra caramba, sabe? Eu também acho que ela não deveria ter sido cortada nem do ônibus, nem aqui das edições da Panini, né, cara? É aquela, velho, as oportunidades que a Panini deixa passar, cara. Poderia fazer um material realmente épico aqui, cara, mas acaba por bobagem, sei lá, deixando passar essas oportunidades aí, cara. Nessa história que finaliza a questão com o Duas Caras, que continua as histórias do Robin. E o final aqui, eu vou mostrar essa página, né? É um spoiler aí, cara, mas, cara, é massa demais. Olha quem é que tá de volta e vai aparecer num arco em breve. Aqui ainda finalizando ainda a queda do morcego, pessoal. KGBista, aquele mesmo lá de As 10 Noites da Besta, aparecendo aqui, fazendo uma nova aparição aqui, pessoal. E, cara, personagem fera demais. E é isso aí, pessoal. Basicamente, é isso aí que tá nesses 2 volumes aqui. Faltando somente mais 2 para poder finalizar. Eu tava chutando que ia ter mais ou menos 21 ou 22 volumes ali na época. Acabou que foi menos, né? O Panini conseguiu finalizar em 20 volumes. A terceira temporada já começa ali a partir da edição 57, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos seguindo aí, né, cara? Vou aproveitar aqui para poder mostrar, como é de praxe aqui, as edições da Abril, em que as histórias que estão nesses 2 volumes aqui, em quais edições da Abril que elas saíram, pessoal. Então, vamos lá. Continuando aqui com Liga da Justiça e Batman 25, 24, né, no caso. Aqui, ó, onde tinha terminado o volume 52. O epílogo aqui, né, que é aquela história do Robin, o Triunfo, publicado aqui em Batman 17, mais aquela história da Mulher Gato,
Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Liga da Justiça. Aqui acabou saindo história da Liga na revista que, em tese, é só do Batman, né? Aqui, Zero Hora, né? Mas traz aqui, apesar de não ter nada a ver com a queda do morcego, traz esse ano 1 aqui, do morcego humano. Eu achei legal pra caramba, foi publicado em Legends of the Dark Knight anual, número 5. Uma historiazinha também bem da hora. E mais pra frente, pessoal, aqui eu acho que tinha só histórias relacionadas a Zero Hora, né? Exatamente isso. Aqui mais Zero Hora. Deixa eu ver se tinha alguma coisa a mais aqui. Batman Sombras do Passado. Detective Comics 678. Sinceramente não tô lá muito lembrado dessa história aqui não. Mas depois eu vou até reler ela, viu? Me parece. É o Bruce. E é no período aqui ainda da queda. Né? Antes de passar o manto aqui pro Dick Grayson. Vou dar uma lida nessa história, me parece ser muito boa. Não sei se ela é somente relacionada a Zero Hora. Mas tem Liga da Justiça aqui ainda. Tem Liga. Batman 19. Depois eu vou mostrar 18 aqui. A 18 eu vou deixar uma grande recomendação. Essa daqui é a história que eu falei pra vocês. O Mordomo de Outro Mundo. Né, que é uma história do Bruce como Batman e o Tim. Antes de passar o manto ali para o Dick. Eles vão lá pegar o Batmóvel e o Bruce até fala ali, né, que ele deixa o Batmóvel ali há anos e nunca viu luzes naquele prédio. E aí, de repente, encontra um mordomo lá que fala que trabalha ali há eras e tudo mais, cara. Você fala, cara, tem coisa errada aí. Mas é uma história legalzinha também. Mais Mulher Gato. História relacionada a Zero Hora, da Mulher Gato aqui. Podem até ver que as versões dela aparecendo ali atrás. E Robin. Número 10. Também Zero Hora. Pode ver aí, ó, 2 Robins. Como tem na capa. E aqui as edições número 0, né? Tava saindo aqueles especiais de número 0 lá dos Estados Unidos. A Abril aproveitou também e reiniciou a contagem e trouxe essas histórias número 0, a maioria delas aqui. Nessas edições número 0 dela. Azrael. Azrael foi número 1. Essa aqui já é número 1 do Azrael, pessoal. Essa aqui ele ainda tá tendo alguns problemas ali com o sistema. Né? Não tem muita certeza do que tá vendo, não. E aqui, pessoal, aqueles encartes legais pra caramba que a Abril colocava. Né? Tá aí a Glory. Acho tudo aqui relacionado a Image Comics, né? Não, aqui tem Marvel e DC também. Batman número 0, também com histórias número 0 ali, cara. E todas histórias muito boas. Essa aqui mesmo, de Detective Comics número 0, é uma das que eu mais gosto. Ponto de vista que era Legends of the Dark Knight, né? Que é basicamente um conto de Batman aqui no Brasil. Tanto que tem várias páginas aqui de contos que saíram na época ali, ó, Batman Criminosos por aqui, essa página aqui, por exemplo. Mulher Gato número 0 também, contando a origem aqui da Celina, cara.
na época. História também muito da hora. E aí sim, cara, a gente foi finalmente ter aí Filho Pródigo na Abril. Depois disso tudo, né? Aqui tem Azrael número 2. O título era muito da hora, viu, cara? Pena que a Abril pulou demais. Ela publicou o início, depois começou a pular muita história. Né? O final mesmo, eu acho que a gente nunca viu, cara. Acho que nem a Abril, nem a Panini publicou, não. Acho que na época que a Panini assumiu também, acho que já tinha acabado o título do Azrael. Acabou na edição número 100. E essa daqui seria a Robin número 0, né, que eu falei para vocês. Com a história Irmãos de Armas aí, que conta, né, esse prólogo aí para a saga Filho Pródigo. Tanto que está até aqui, ó, o início da saga Filho Pródigo, né, pela Abril. E tem essa história aqui que é massa demais, cara. Ela vai mostrando toda essa treta aí do Duas Caras com o Robin. E que a situação foi essa daqui, ó. Além do cara morrer, o, o Robin, né, toma uma surra, cara. Né, ele deixou o Duas Caras escolher, jogou a moeda, né? Acabou que o cara morreu, o Robin achou que tinha uma chance de salvar ele. Né, cortou a corda, mas o cara acabou se afogando. Salvou ele do enforcamento para ele morrer afogado, cara. Ele subestimou demais o Duas Caras ali. Né, e tomou uma baita de uma surra ainda, cara. E aqui acabaria a história dessa forma, né? O Dick colocando o capuz do Batman. E aí já pula aquela página que eu mostrei para vocês, já dando continuidade aqui para a história que a Panini publicou. E aqui, basicamente, aquela história lá do Caça-Ratos, a outra do Ventríloco e Scarface, Mulher Gato. Nunca faltavam essas histórias. Nessa época aqui só não estava sendo publicado ainda Asa Noturna. Mas de resto, cara, as histórias saíam aqui de um jeito bem legal. Robin. Filho Pródigo. Né? Mais Azrael. Né? Os títulos que tinham a mais aqui, né, que eram publicados até então, pelo menos nesse período aqui na íntegra. Robin, Mulher Gato e Azrael. Né? Tava saindo tudo nesse período aqui. Batman número 2. História da rebelião. Mais Mulher Gato. Essa capa aqui saiu até com o título do Azrael, cara. Capa magnífica. E ela encerra aqui, né? A última história do volume 54 se encerra na primeira história do volume 3. Aí tem a ficha do KGBista aqui. Tudo mais, cara. E aí, vai continuar no próximo volume. Logo mais eu trago ele para nós. E minha recomendação, pessoal, Batman 18, né, traz uma história estilo ano 1, assim como foi aquela do morcego humano, mas traz da Era Venenosa. Cara, é uma história muito boa, velho. Roteiro do Alan Grant, desenhos do Brian Epthorpe, que desenhava ela de um jeito assim, sabe? Ela ficava realmente muito bonita, né? Soube pegar essa sensualidade da personagem sem vulgaridade nenhuma, sabe? E, cara, é uma história muito boa. Tanto que ela ganhou uma continuação, vou mostrar pra vocês. Eu acho que muitos que leram essa história aqui na época, que devem ter gostado, cara,
não sabem dessa continuação. Era Venenosa, né, pessoal, que foi rebaixada a sidekick da Arlequina. Quem diria, né, cara? E namorada ainda. Vai entender, né, cara? Olha essa arte que demais. Então, assim, quem tá querendo ler uma história mais raiz aí da Era Venenosa, pessoal, cara, essa daqui, magnífica, tá? História realmente excelente. E a continuação dela, pessoal, saiu nessa edição aqui, ó. Batman Era Venenosa, publicada pela Mitos Editora. Olha só, na época eu tava saindo até Dark Angel, que eu já até trouxe aqui pro canal, né, falando sobre esse mangá magnífico. E apesar do roteirista ser outro, ser o John Francis Moore, o desenhista é o mesmo. E aí, eles citam detalhes aqui da outra história. O legal dessa daqui é que ela não é um formato americano, pessoal. O pessoal falava que era um formato meio paraguaio, né? É um pouquinho menor que o formato americano. Ela tem 52 páginas. Mas, cara, muito bem desenhada também. Uma história também com uma trama bem legal. Com certeza vale a pena, viu, pessoal? Então, minha recomendação aí de história aqui é essa, né? Para quem tá querendo ler alguma coisa da Era Venenosa, uma história mais raiz da personagem, tá cansado de ver essas historinhas aí que tem saído ultimamente, pessoal, sem sombra de dúvida, vale muito a pena. Bom, no mais é isso então, o vídeo ficou gigantesco, mas tá valendo. Tamo junto, até a próxima, valeu!